noiva abandonada no altar. E algo inacreditável acontece. Casou com um mendigo idoso incrível. Cristiana Fernandes sentia as pernas tremendo enquanto aguardava no altar da Igreja do Rosário, em Tiradentes, Minas Gerais. Aos 28 anos, ela havia planejado aquele dia durante 2 anos, mas uma mensagem no celular da madrinha mudaria tudo para sempre. O noivo havia fugido com sua melhor amiga na madrugada, deixando apenas um bilhete covarde. Foi então que ela tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. Na porta da igreja, havia um homem de cabelos grisalhos e barba bem cuidada que sempre pedia esmolas ali. Em um momento de revolta contra a humilhação, ela se aproximou dele. "O senhor quer se casar comigo agora mesmo?" perguntou ainda vestida de noiva. O homem, que se chamava Sebastião Silva, de 62 anos, olhou para ela com surpresa genuína. Ele havia observado dezenas de casamentos daquela porta, mas nunca imaginou que um dia seria o noivo. "Moça, a senhora está bem?" perguntou ele, preocupado. "Estou ótima. Só não quero sair daqui como uma mulher abandonada. Quer me ajudar?" O padre Antônio, que conhecia Sebastião há anos, hesitou quando Cristiana explicou a situação, mas algo na determinação da jovem o tocou profundamente. "Se é isso que vocês querem, vou realizar a cerimônia", disse ele, após uma longa pausa. Os convidados ficaram em choque absoluto quando viram Cristiana voltar ao altar com um homem completamente diferente. Sua mãe, Dolores Fernandes, desmaiou na primeira fileira. Seu pai, o empresário Joaquim Fernandes, saiu da igreja aos gritos. "Você enlouqueceu, Cristiana. Isso é um absurdo", gritou ele do lado de fora. Mas ela não se intimidou. Durante a cerimônia, algo estranho aconteceu. Sebastião respondia às perguntas do padre com uma elegância e educação que contrastavam completamente com sua aparência simples. Sua voz era firme e suas palavras bem escolhidas. Após a cerimônia mais inusitada da história daquela igreja centenária, Cristiana acompanhou seu novo marido até uma pequena casa na Rua das Pedras, no centro histórico da cidade. A casa era simples, mas extremamente limpa e organizada. "Desculpe pela situação, Cristiana. Sei que não é o que planejou para sua vida", disse Sebastião, genuinamente preocupado. "Não se preocupe, foi minha decisão." Durante os primeiros dias, ela dormia no pequeno quarto de hóspedes, enquanto tentava processar o que havia feito. Sebastião trabalhava como ajudante em uma oficina mecânica e chegava em casa sempre com as mãos sujas, mas sempre educado e respeitoso. Uma semana depois do casamento, o telefone de Cristiana não parava de tocar. Era seu pai. "Cristiana, isso já foi longe demais. Volte para casa agora. Vou pagar o divórcio." "Pai, eu sou uma mulher adulta. Posso tomar minhas próprias decisões." "Decisões? Você se casou com um mendigo? Que decisão é essa?" "Sebastião não é um mendigo, pai. Ele é meu marido." Joaquim desligou o telefone furioso. No dia seguinte, Dolores apareceu na porta da casa com lágrimas nos olhos. "Filha, por favor, venha para casa. Seu pai está muito nervoso, mas você sabe que te amamos." "Mãe, eu preciso descobrir quem eu realmente sou. Sempre vivi na sombra das expectativas de vocês." "Mas aqui, filha, nesta casa pequena, com esse homem que você nem conhece." Cristiana olhou em volta. A casa realmente era modesta, mas havia algo nela que a tranquilizava. Talvez fosse o cheiro de café sempre fresco ou os livros antigos organizados em prateleiras de madeira. "Mãe, me dê um tempo para pensar." Dolores saiu dali com o coração partido, sem entender a filha. Naquela noite, Cristiana decidiu conversar seriamente com Sebastião. "Sebastião, eu preciso ser honesta. Eu me casei com você por impulso, para não passar vergonha. Mas agora preciso saber. O que você espera deste casamento?" Ele estava lendo um livro na pequena sala. Fechou-o devagar e olhou para ela. "Cristiana, eu aceito me casar com você porque vi que estava sofrendo. Não espero nada além de que seja feliz. Se quiser ir embora, vou entender. E você? Você quer que eu fique?" Sebastião hesitou por um momento. "Há muito tempo não tenho a companhia de alguém. Confesso que tem sido agradável." Naquela conversa, Cristiana percebeu que Sebastião
Falava de uma forma diferente dos outros homens que conhecera. Havia uma educação refinada em suas palavras. Sebastião, posso perguntar sobre sua família? Você tem filhos? Não, nunca me casei antes. E você? Além do incidente, teve outros relacionamentos sérios? Alguns, mas sempre com homens que meu pai aprovava. Empresários, advogados, médicos, homens que ele considerava dignos da filha dele. E o que você considerava? A pergunta pegou Cristiana desprevenida. Ela nunca havia parado para pensar no que ela própria queria. Não sei. Acho que nunca me perguntei isso. Nos dias seguintes, uma rotina estranha se estabeleceu. Cristiana acordava cedo, preparava café para os dois e ficava em casa organizando as coisas enquanto Sebastião ia trabalhar. À tarde, ela caminhava pela cidade histórica, observando os turistas e pensando sobre sua nova vida. Uma tarde ela encontrou Dona Mercedes, uma vizinha idosa que morava na casa ao lado. Você é a moça que se casou com Sebastião, né? Perguntou a senhora, com um sorriso curioso. Sou sim. Sou Cristiana. Que bom, filha. Sebastião é um homem muito bom. Sempre me ajuda quando preciso. É educado, respeitoso. Você teve sorte. A senhora conhece ele há muito tempo? Ah, uns 10 anos. Quando ele chegou aqui estava muito triste, mas nunca contou de onde veio ou porquê. Essa informação despertou a curiosidade de Cristiana. Sebastião nunca falava sobre seu passado. Naquela noite ela decidiu explorar mais a casa. Com cuidado abriu algumas gavetas da cômoda no quarto dele. No fundo de uma das gavetas, encontrou uma caixa de sapatos antiga. Dentro, havia cartas amareladas e alguns documentos. Uma das cartas chamou sua atenção. Era do reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, datada de 15 anos atrás. Caro professor Sebastião Silva, é com pesar que comunicamos o desligamento de suas atividades na universidade, conforme decisão do Conselho Disciplinar. Cristiana ficou em choque. Sebastião havia sido professor universitário? Por que nunca havia mencionado isso? Quando ele chegou do trabalho, ela estava na sala segurando a carta. Sebastião, precisamos conversar. Ele viu a carta em suas mãos e suspirou profundamente. Encontrou minha caixa de memórias. Você foi professor universitário? Fui, por 20 anos. E o que aconteceu? Por que parou? Sebastião se sentou na cadeira velha e passou a mão pela barba. É uma história longa e dolorosa. Eu tenho tempo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Sebastião olhou para a janela por um longo momento antes de começar a falar. Eu era professor de literatura na Universidade Federal de Ouro Preto. Era casado com uma colega, a professora Helena Magalhães. Éramos considerados um casal modelo no meio acadêmico. Cristiana se acomodou no sofá, percebendo que estava prestes a ouvir algo importante. Helena era especialista em literatura portuguesa, eu em brasileira. Trabalhávamos muito juntos, publicávamos artigos em conjunto. Em 2009, ela publicou um trabalho sobre Machado de Assis que ganhou muito destaque no meio acadêmico. O trabalho rendeu a ela uma promoção e o reconhecimento nacional. E qual o problema? O problema é que o trabalho era meu. Eu havia pesquisado durante 3 anos, escrito cada linha. Helena teve acesso ao material porque morávamos juntos. Uma noite, descobri que ela havia enviado o trabalho para publicação como se fosse dela. Cristiana sentiu um aperto no peito. E você? O que fez? Confrontei ela, obviamente. Helena negou tudo. Disse que eu estava louco, que tinha problemas de memória. Ela havia sido muito esperta. Destruiu todas as minhas anotações originais. Manteve apenas as cópias que ela mesma havia feito, colocando seu nome. Mas você devia ter rascunhos, outras provas. Helena conhecia meus hábitos. Eu sempre escrevia à mão primeiro, depois passava para o computador. Ela pegou todos os meus rascunhos e se livrou deles. Quando fui à universidade reclamar, só restavam as versões digitais com o nome dela. E a universidade? Não investigou? Sebastião deu um riso amargo.
Helena era mais esperta do que eu imaginava. Ela havia cultivado relacionamentos políticos dentro da universidade. Tinha o apoio do diretor do departamento, do reitor. Era querida por todos. Eu, por outro lado, sempre fui mais reservado, focado apenas no trabalho. Então acreditaram nela. Não apenas acreditaram nela, como me acusaram de tentar roubar o trabalho dela. Helena disse que eu estava passando por um momento difícil, que talvez estivesse com problemas psicológicos. Sugeriu que eu procurasse ajuda médica. Cristiana se levantou e foi sentar ao lado de Sebastião. Que situação terrível. E depois? Depois foi um inferno. Helena entrou com um processo na universidade, alegando que eu estava perturbando ela, que tinha se tornado um risco para o ambiente acadêmico. O conselho disciplinar decidiu pela minha demissão. E o casamento de vocês? Helena pediu o divórcio 2 dias depois da minha demissão. Disse que não podia continuar casada com um homem que estava claramente perturbado. Ela ficou com a casa, com os bens. Eu saí apenas com a roupa do corpo e alguns livros. Cristiana sentia uma raiva crescendo dentro de si. Essa mulher destruiu completamente sua vida. Destruiu. Tentei arrumar trabalho em outras universidades, mas Helena havia espalhado a história. Ninguém queria contratar alguém acusado de plágio. Sem experiência em outras áreas, acabei aceitando trabalhos manuais para sobreviver. E como chegou aqui em Tiradentes? Fiquei vagando por algumas cidades mineiras. Um dia, passei por aqui e me apaixonei pelo lugar. As pessoas eram acolhedoras, ninguém conhecia minha história. Consegui esse trabalho na oficina e aluguei esta casa. Foi aqui que encontrei um pouco de paz. Por isso você ficava na porta da igreja? Gosto de observar as pessoas em momentos felizes. Me lembra que ainda existe amor verdadeiro no mundo, mesmo depois de tudo que passei. Cristiana segurou a mão de Sebastião. Pela primeira vez desde o casamento, ela não estava pensando em sua própria situação, mas no sofrimento dele. Sebastião, você já tentou limpar seu nome? Provar que o trabalho era seu? Como? Não tenho provas. Helena foi muito cuidadosa. Mas deve haver algum jeito, amigos que sabiam do seu trabalho, e-mails antigos. Cristiana, já se passaram 15 anos. As pessoas esqueceram. Helena seguiu em frente. Se tornou uma professora respeitada. É melhor deixar o passado no passado. Não concordo. Você não merece carregar essa injustiça para sempre. Naquela noite, Cristiana não conseguiu dormir. Ficou pensando na história de Sebastião e em como a vida podia ser cruel com pessoas boas. Pela manhã, tomou uma decisão. Sebastião, vou à biblioteca municipal pesquisar sobre seu trabalho acadêmico. Cristiana, não faça isso. Não quero que você se envolva nos meus problemas. Não são apenas seus problemas. Somos casados, lembra? Ele sorriu tristemente. Um casamento que você fez por impulso. Talvez. Mas agora estou aqui por escolha. Na Biblioteca Municipal de Tiradentes, Cristiana passou horas pesquisando nos computadores. Procurou por trabalhos acadêmicos de Sebastião Silva e encontrou vários artigos brilhantes publicados antes de 2009. O estilo de escrita era inconfundível. Depois, pesquisou sobre Helena Magalhães. Encontrou o trabalho polêmico sobre Machado de Assis e ficou impressionada com a diferença de estilo comparado aos trabalhos anteriores dela. Com licença, disse ela para a bibliotecária. A senhora conhece algum professor aposentado da região que possa ter trabalhado na Universidade Federal de Ouro Preto? Conheço sim, querida. Professor Edmundo Carvalho. Ele mora aqui em Tiradentes há 5 anos. Era da área de literatura também. Cristiana anotou o endereço e se dirigiu à casa do professor Edmundo. Era uma casa colonial bem cuidada na rua direita. Professor Edmundo, meu nome é Cristiana. Sou casada com Sebastião Silva. O senhor se lembra dele? O homem idoso, de cerca de 70 anos, abriu um sorriso nostálgico. Sebastião Silva. Claro que lembro. Um dos melhores professores que conheci. Como ele está? Faz anos que não tenho notícias. Ele está bem, mas... Posso conversar com o senhor sobre o que aconteceu na universidade? O professor convidou Cristiana para entrar e preparou um café. Aquela história foi uma das maiores injustiças que presenciei em 40 anos de academia.
disse ele sem hesitação. O senhor acredita que Sebastião era inocente? Cristiana, eu conhecia o trabalho de Sebastião há anos. Acompanhei a pesquisa sobre Machado de Assis desde o início. Vi quando ele estava empolgado com as descobertas, ouvi ele falar sobre as conexões que estava fazendo. Helena nem mesmo gostava de Machado de Assis. E por que o senhor não falou nada na época? Professor Edmundo suspirou profundamente. Tentei. Conversei com outros colegas, mas Helena tinha muito poder político na universidade. Ela era protegida do reitor. Quando tentei defender Sebastião, me disseram para não me meter onde não era chamado. O senhor tem alguma prova do que está falando? Tenho e-mails antigos onde Sebastião me contava sobre a pesquisa. Deve ter outros colegas que também receberam. Posso procurar no meu computador. Cristiana sentiu o coração acelerar. Talvez houvesse uma chance de justiça para Sebastião. Professor, o senhor estaria disposto a ajudar a limpar o nome dele? Seria uma honra. Sebastião merece que a verdade seja revelada. Quando Cristiana chegou em casa naquela tarde, encontrou Sebastião lendo na varanda. Ele estava com um livro antigo de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Como foi seu dia? Perguntou ele, sem levantar os olhos do livro. Produtivo. Conheci uma pessoa interessante. Sebastião olhou para ela com curiosidade. O professor Edmundo Carvalho. O livro caiu das mãos de Sebastião. Você foi atrás do Edmundo? Cristiana, eu pedi para não mexer nisso. Sebastião, ele lembra de tudo. Ele sabe que você é inocente. Tem até e-mails antigos que podem ajudar. Cristiana, não me escute. Você passou 15 anos carregando uma injustiça que não cometeu. Não é justo. Você merece ter seu nome limpo. E o que isso mudaria? Minha carreira acabou. Não posso mais ser professor. Quem disse que não pode? Você ainda tem muito para oferecer. Ainda é o mesmo homem brilhante que escreveu aqueles artigos. Sebastião se levantou e caminhou até a grade da varanda, olhando para a rua de pedras. Cristiana, eu já aceitei minha situação. Encontrei uma paz aqui. Tenho medo de revolver esse passado e perder essa tranquilidade. Mas você não está verdadeiramente em paz, Sebastião. Vejo isso nos seus olhos quando você olha seus livros antigos. Vejo a tristeza quando passa na frente da escola e escuta as crianças recitando poesias. Ela estava certa, e Sebastião sabia disso. E se tentarmos e não conseguirmos provar nada? E se apenas reabrirmos feridas antigas? Então pelo menos tentamos. Mas se não tentarmos, vamos sempre nos perguntar se poderia ter dado certo. Naquela noite, Sebastião ficou acordado até muito tarde pensando na conversa. Cristiana havia mexido com algo que ele tentara enterrar há muito tempo: a esperança. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Cristiana, se você realmente quer me ajudar com isso, vamos tentar. Mas com uma condição. Qual? Se não der certo, promete que vamos parar e seguir em frente? Prometo. O primeiro passo foi reunir todas as evidências possíveis. Professor Edmundo trouxe vários e-mails onde Sebastião mencionava sua pesquisa sobre Machado de Assis. Também trouxe outros colegas aposentados que se lembravam da situação. O professor Antônio Mendes, de 75 anos, lembrava claramente das conversas com Sebastião sobre o trabalho. Sebastião estava obcecado com uma suposta conexão entre os últimos contos de Machado e eventos políticos específicos do final do século XIX, disse o professor. Ele havia encontrado correspondências inéditas que ninguém havia analisado antes. Helena nunca demonstrou interesse nesse tipo de pesquisa histórica. Professora Lúcia Santos, de 68 anos, acrescentou: lembro que Sebastião estava animado porque havia conseguido acesso aos arquivos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Helena sempre se concentrava em análises textuais, não em pesquisa histórica documental. Com essas informações, Cristiana começou a montar um dossiê. Ela impressa e-mails, reuniu depoimentos e organizou uma linha cronológica dos eventos. Sebastião, nós temos evidências suficientes para pelo menos questionar a versão oficial, disse ela, mostrando o material organizado. E o que você propõe que façamos? Vamos procurar a atual administração da universidade. Talvez eles tenham interesse em revisar o caso.
Sebastião hesitou. Cristiana, essas pessoas podem simplesmente não querer se envolver. É mais fácil manter as coisas como estão. Ou podem querer fazer justiça. Não sabemos se não tentarmos. Uma semana depois, eles estavam no campus da Universidade Federal de Ouro Preto. O atual reitor, Dr. Marcelo Figueiredo, os recebeu em sua sala. Professor Sebastião Silva. Sim, lembro do seu nome. Li alguns de seus artigos antigos quando estava fazendo meu doutorado. Trabalhos excelentes. Obrigado, Dr. Marcelo, mas infelizmente minha carreira teve um final prematuro. Sim, ouvi falar sobre a situação. É por isso que estão aqui? Cristiana apresentou todo o material que havia coletado. O reitor examinou os documentos com atenção. Essas são evidências interessantes. Vocês sabem que Helena Magalhães se aposentou ano passado, né? Não sabíamos, disse Sebastião. Sim, na verdade, houve algumas questões nos últimos anos de carreira dela. Outras acusações de irregularidades acadêmicas. Nada foi provado, mas criou um clima desconfortável. Cristiana e Sebastião se entreolharam. Doutor, Marcelo, disse Cristiana, seria possível a universidade revisar oficialmente o caso de meu marido? É possível. Temos uma comissão de ética que pode analisar casos antigos quando há evidências novas. Mas vocês precisam entender que mesmo se provássemos a inocência do professor Sebastião, não podemos desfazer 15 anos de perdas profissionais. Nós entendemos, disse Sebastião. O que queremos é apenas que a verdade seja conhecida. Muito bem. Vou formar uma comissão especial para analisar este caso. Deve levar algumas semanas. Saindo da universidade, Sebastião estava visivelmente nervoso. Cristiana, agora que começamos isso, não há como voltar atrás. Você se arrepende? Não. Estou apenas ansioso. Faz 15 anos que não sinto essa mistura de medo e esperança. Seja qual for o resultado, enfrentaremos juntos. Naquele momento, Sebastião olhou para Cristiana de uma forma diferente. Ela não era mais a jovem impulsiva que havia se casado com ele por desespero. Ela havia se tornado sua parceira, sua aliada em uma batalha que nem ela precisava lutar. Cristiana, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Você ainda pode voltar para sua família, recomeçar sua vida. Por que está lutando pelos meus problemas? Cristiana parou no meio do caminho e olhou para ele. Sebastião, no início foi realmente por impulso, mas agora eu entendo que você é um homem íntegro que foi injustiçado. E mais do que isso, eu me importo com você de verdade. Se importa? Me importo. Nesses meses morando juntos, vi quem você realmente é. Vejo como você trata as pessoas, como você lê, como você pensa. Você é uma pessoa especial, Sebastião. E pessoas especiais merecem justiça. Pela primeira vez desde que se conheceram, Sebastião segurou a mão de Cristiana de verdade, não apenas por cortesia. Obrigado, Cristiana, por acreditar em mim quando eu mesmo tinha deixado de acreditar. 2 semanas se passaram. Durante esse período, Cristiana e Sebastião cresceram mais próximos. Eles passaram a cozinhar juntos, a conversar sobre livros, a compartilhar suas esperanças e medos sobre o futuro. Uma tarde, enquanto Cristiana organizava a casa, encontrou uma pasta que não havia visto antes. Dentro descobriu dezenas de poemas manuscritos, todos assinados por Sebastião. Quando ele chegou do trabalho, ela estava lendo um dos poemas. Sebastião, você escreve poesias? Ele ficou vermelho. São apenas uns rabiscos. Não é nada profissional. Estes poemas são lindos, verdadeiras obras de arte. Por que nunca me mostrou? Porque são muito pessoais. Escrevo quando estou triste ou confuso. Posso ler mais alguns? Sebastião hesitou, mas acabou concordando. Cristiana passou horas lendo os poemas. Eles falavam de solidão, de injustiça, mas também de esperança e de beleza nas pequenas coisas da vida. Ela ficou impressionada com a sensibilidade e talento do marido. Sebastião, estes poemas precisam ser publicados. Cristiana, isso é apenas um hobby. Ninguém se interessaria. Você está errado. São poemas profundos, tocantes.
tenho certeza de que outras pessoas se identificariam com eles. Naquela noite, Cristiana ficou pensando em como Sebastião era uma pessoa multifacetada. Professor, pesquisador, poeta, e ela estava apenas começando a descobrir quem ele realmente era. Uma semana depois, receberam uma ligação da universidade. A comissão havia concluído a análise. Professor Sebastião, Dr. Marcelo gostaria de vê-los amanhã às 10 horas. Eles mal dormiram naquela noite. Na manhã seguinte, estavam novamente na sala do reitor. Junto com ele, havia outros 3 professores que compunham a comissão de ética. Professor Sebastião, Senhora Cristiana, a comissão analisou cuidadosamente todas as evidências apresentadas. Sebastião segurou a mão de Cristiana, preparado para qualquer resultado. Baseando-se nos e-mails, depoimentos e análises estilísticas dos trabalhos, concluímos que há evidências suficientes para acreditar que houve uma injustiça cometida contra o senhor. Cristiana apertou a mão de Sebastião. A universidade reconhece que o professor Sebastião Silva foi vítima de uma apropriação indébita de trabalho acadêmico e que sua demissão foi injustificada. Sebastião não conseguiu falar. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Como forma de reparação, a universidade oferece uma retratação pública oficial e, se o senhor desejar, uma posição como professor visitante no departamento de literatura. Eu não sei o que dizer, murmurou Sebastião. O senhor gostaria de um tempo para pensar? Sim, por favor. Saindo da universidade, Sebastião estava visivelmente emocionado. Cristiana, 15 anos. 15 anos esperando por isso. E agora? O que você quer fazer? Preciso processar tudo isso. Durante tanto tempo achei que nunca teria meu nome limpo. Sebastião, você merece essa reparação. Mas a decisão de voltar a dar aulas é sua. Tenho medo, Cristiana. Medo de não ser mais o mesmo professor que era antes. Você é ainda melhor do que era antes. Passou por adversidades que o tornaram mais sábio, mais humano. Naquela noite eles comemoraram discretamente em casa. Sebastião abriu uma garrafa de vinho que guardava há anos. Cristiana, quero te agradecer. Sem você, eu nunca teria tido coragem de lutar por isso. Sebastião, posso falar uma coisa? Claro. Nesses meses todos você me ajudou tanto quanto eu te ajudei. Como assim? Você me ensinou a ser uma pessoa melhor, a valorizar coisas simples, a ter dignidade mesmo nas dificuldades. A minha família sempre me ensinou que valor estava no dinheiro, no status. Você me mostrou que o verdadeiro valor está no caráter. Sebastião olhou para ela com carinho. Cristiana, posso confessar uma coisa? Pode. Eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. O coração de Cristiana disparou. Sebastião, sei que nosso casamento começou de forma inusitada. Sei que você tem sua vida, suas oportunidades. Se quiser se separar agora que minha situação está se resolvendo, vou entender. Sebastião, você é o homem mais íntegro que já conheci. Estes meses com você foram os mais verdadeiros da minha vida. E isso significa que eu também me apaixonei por você. E quero ficar ao seu lado, não por impulso desta vez, mas por amor. Pela primeira vez, eles se beijaram de verdade. Não como estranhos que se casaram por acidente, mas como duas pessoas que se descobriram e se apaixonaram. No dia seguinte, Sebastião tomou sua decisão. Ligou para a universidade e aceitou a posição de professor visitante. 2 semanas depois, era dia de seu primeiro retorno às salas de aula. Cristiana insistiu em acompanhá-lo. Sebastião, você está nervoso? Muito. Faz 15 anos que não dou uma aula. Você vai se sair bem. É um professor nato. Quando Sebastião entrou na sala de aula, os alunos ficaram curiosos. Eles haviam ouvido falar sobre a história do professor que havia sido injustiçado e retornava após anos. Bom dia, meu nome é Sebastião Silva. Alguns de vocês talvez tenham ouvido falar sobre minha história. Sim, fui vítima de uma injustiça acadêmica há 15 anos. Mas não estou aqui para falar sobre o passado. Estou aqui para compartilhar meu amor pela literatura brasileira.
A aula foi um sucesso. Os alunos ficaram fascinados com o conhecimento profundo de Sebastião e sua forma apaixonada de ensinar. Após a aula, vários estudantes se aproximaram para fazer perguntas e elogios. Professor, o senhor poderia nos contar mais sobre sua pesquisa sobre Machado de Assis? Com prazer. Na verdade, tenho muito material inédito que gostaria de compartilhar com vocês. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela tarde, Sebastião chegou em casa radiante. Cristiana, foi incrível. Os alunos estavam realmente interessados. Fazia tanto tempo que não sentia essa energia. Eu sabia que você seria um sucesso. Viu como estava preocupado sem motivo? Você tinha razão. Sinto como se estivesse voltando a viver de verdade. Nos meses seguintes, a vida de Sebastião e Cristiana tomou um rumo completamente novo. Sebastião se destacou rapidamente na universidade. Seus colegas ficaram impressionados com sua dedicação e conhecimento. A história da injustiça sofrida por ele se espalhou pelo meio acadêmico nacional. Várias universidades começaram a revisar casos similares, inspiradas pelo exemplo de Ouro Preto. Um dia, Cristiana recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe. Cristiana, filha, vi uma matéria no jornal sobre seu marido. É verdade que ele é professor universitário? É sim, mãe. Sempre foi. Apenas passou por uma situação difícil alguns anos atrás. Filha, seu pai e eu, nós julgamos muito rápido. Gostaríamos de conhecer melhor Sebastião. Cristiana ficou surpresa. Seus pais eram pessoas muito orgulhosas. Admitir que estavam errados não era algo fácil para eles. Mãe, vocês são bem-vindos. Mas quero que saibam que Sebastião é uma pessoa simples. Ele não vai tentar impressioná-los. Filha, nós aprendemos algumas coisas nesses meses. Percebemos que talvez tenhamos dado muito valor às coisas erradas. No fim de semana seguinte, Joaquim e Dolores visitaram a casa em Tiradentes. Sebastião os recebeu com educação e simplicidade. Senhor Joaquim, senhora Dolores, sejam bem-vindos. Cristiana ficou muito feliz quando soube que viriam nos visitar. Durante o almoço, Joaquim observou atentamente Sebastião. Professor Sebastião, li sobre sua história no jornal. Devo admitir que me equivoquei completamente sobre o senhor. Senhor Joaquim, o senhor estava protegendo sua filha. Qualquer pai faria o mesmo. Mas eu julguei pelas aparências. Isso não é correto. O que importa é que agora estamos aqui conversando como uma família. Dolores estava visivelmente emocionada. Sebastião, posso perguntar, você é feliz com minha filha? Muito feliz, senhora Dolores. Cristiana trouxe luz de volta à minha vida. E você, filha, é feliz? Completamente, mãe. Sebastião me ensinou o que é amor verdadeiro. Naquela visita, os pais de Cristiana perceberam que sua filha havia encontrado não apenas um marido, mas um companheiro que a fazia crescer como pessoa. Quando foram embora, Joaquim disse para Sebastião, professor, o senhor tem minha aprovação e meu respeito. Cuidem-se. Algumas semanas depois, Sebastião teve outra surpresa. Recebeu uma ligação de uma editora de São Paulo. Professor Sebastião, somos da editora Palavras. Ficamos sabendo de sua história e gostaríamos de conversar sobre a publicação de seus trabalhos acadêmicos e... Ouvimos dizer que o senhor escreve poesias. Sebastião olhou para Cristiana, que estava sorrindo. Vocês souberam sobre as poesias através de quem? Sua esposa nos enviou alguns exemplos. São trabalhos excepcionais. Sebastião ficou surpreso e emocionado. Cristiana havia tomado a iniciativa de enviar seus poemas para editoras, sem ele saber. Cristiana, você fez isso? Fiz. Seus poemas merecem ser conhecidos pelo mundo. Alguns meses depois, Sebastião lançou seu primeiro livro de poesias, intitulado Depois da Tempestade. O livro fez muito sucesso, especialmente entre pessoas que haviam passado por adversidades na vida. Na noite do lançamento, em uma livraria de Belo Horizonte, dezenas de pessoas compareceram para ouvir Sebastião recitar seus poemas. Este livro, disse ele para a plateia, é dedicado à minha esposa Cristiana, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar.
Cristiana estava na primeira fileira, com lágrimas nos olhos de orgulho. Após o evento, eles caminhavam pelas ruas do centro de Belo Horizonte. Sebastião, você imaginou algum dia que estaríamos aqui, comemorando o lançamento de seu livro? Nunca. Há um ano, eu era apenas um homem solitário que trabalhava em uma oficina mecânica. E agora? Agora sou um professor realizado, um autor publicado, mas acima de tudo sou um homem amado e que ama. Sebastião, posso confessar uma coisa? Claro. No início, eu me casei com você por orgulho ferido, para não passar vergonha. Mas hoje posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Mesmo tendo perdido sua vida de luxo, Sebastião, eu ganhei algo muito mais valioso. Ganhei propósito, ganhei amor verdadeiro, ganhei uma vida com significado. Naquela noite, eles voltaram para Tiradentes com o coração cheio de gratidão. A pequena casa que uma vez parecera insignificante para Cristiana havia se tornado o lar dos sonhos dela. Um ano depois do lançamento do livro, Sebastião recebeu uma proposta inesperada. A Universidade de São Paulo queria contratá-lo como professor titular. Cristiana, é uma oportunidade única, uma das melhores universidades do país. E você quer aceitar? Profissionalmente seria incrível. Mas eu amo nossa vida aqui em Tiradentes. Amo nossa casa, nossos vizinhos, nossa tranquilidade. Sebastião, o que seu coração diz? Meu coração diz que casa é onde você está. Se você quiser ir para São Paulo, vamos. Se quiser ficar aqui, ficamos. E se eu disser que prefiro ficar aqui, mas que você deveria aceitar a proposta? Como assim? Você pode dar aulas 2 dias por semana em São Paulo e ficar o resto do tempo aqui. Assim, você tem o melhor dos 2 mundos. A solução de Cristiana era perfeita. Sebastião aceitou a proposta da USP com a condição de dar aulas apenas 2 vezes por semana. Durante esse período, Cristiana decidiu fazer algo que sempre quis: estudar. Ela se matriculou no curso de Letras da Universidade Federal de São João del Rei e passou a estudar por correspondência. Sebastião, quero entender melhor seu mundo. Quero poder conversar sobre literatura com propriedade. Cristiana, você não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo por você. Estou fazendo por mim. Quero crescer intelectualmente. Sebastião ficou ainda mais apaixonado vendo a determinação de Cristiana para aprender. 2 anos depois, eles comemoravam o 3º aniversário de casamento. A história deles havia se tornado famosa na região. O padre Antônio sempre contava para os noivos sobre o casal que se casou por impulso e encontrou o amor verdadeiro. Padre Antônio, disse Cristiana durante a comemoração, o senhor acredita em destino? Acredito que Deus coloca as pessoas certas em nossos caminhos na hora certa, filha. Então acho que meu ex-noivo fugir foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Sebastião riu. Cristiana, você já pensou onde estaríamos se ele não tivesse fugido? Provavelmente eu estaria em um casamento infeliz e você ainda estaria trabalhando na oficina, carregando suas mágoas sozinho. É incrível como as coisas se ajeitam quando devem se ajeitar. Naquela noite, eles caminharam pelas ruas históricas de Tiradentes de mãos dadas, conversando sobre o futuro. Sebastião, eu quero ter filhos com você. Cristiana, eu já tenho 65 anos. E daí? Você é um homem saudável, inteligente, carinhoso. Seria um pai maravilhoso. E você tem certeza disso? Absoluta. Quero que nossos filhos tenham sua sabedoria e sua bondade. Sebastião parou no meio da rua e olhou para ela. Cristiana, você mudou completamente minha vida. Me deu motivos para sonhar de novo. Você também mudou a minha. Me ensinou que o amor verdadeiro não tem idade, não tem condição social. O amor verdadeiro é parceria, é cumplicidade, é crescer junto. 6 meses depois, Cristiana descobriu que estava grávida. A notícia encheu o casal de alegria. Sebastião, nosso filho, vai ter o melhor pai do mundo e a melhor mãe, uma mulher corajosa que luta pelos outros. Durante a gravidez, Sebastião escreveu poemas para o bebê que estava por vir. Ele havia se tornado ainda mais carinhoso e atencioso com Cristiana. Sebastião, você tem medo de ser pai aos 65 anos? Tenho,
Tenho medo de não ter energia suficiente, de não viver o bastante para ver nosso filho crescer. Sebastião, olhe para você. Você está mais vivo e mais feliz do que nunca. A idade é só um número. Você tem razão. O que importa é o amor que temos para dar. Quando chegou a hora do parto, Sebastião estava mais nervoso que Cristiana. Calma, amor. Tudo vai dar certo, dizia ela, segurando a mão dele na sala de espera. Quando o bebê nasceu, um menino saudável e forte, Sebastião chorou de emoção. Cristiana, ele é perfeito. Como vamos chamá-lo? Que tal Antônio? Em homenagem ao padre que nos casou? Antônio Sebastião Silva. Perfeito. Com a chegada do bebê, a casa ficou ainda mais cheia de amor. Sebastião se revelou um pai dedicado e carinhoso. Acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, cantava canções de ninar e lia histórias mesmo quando Antônio ainda era muito pequeno para entender. Meu filho, dizia ele segurando o bebê, um dia vou contar para você como sua mãe salvou meu coração. 2 anos depois, eles tiveram o segundo filho, uma menina que chamaram de Helena. Sebastião, por que Helena? Quero transformar esse nome em algo bom na minha vida. Nossa Helena será tudo de doce e puro que a outra não foi. A família cresceu e a felicidade se multiplicou. Sebastião continuou dando aulas na USP, agora com ainda mais motivação para trabalhar e prover para sua família. Cristiana terminou o curso de letras com excelentes notas e começou a dar aulas particulares em casa para crianças da região. Sebastião, você sabe qual é meu sonho agora? Qual? Abrir uma escola comunitária aqui em Tiradentes. Um lugar onde todas as crianças possam ter acesso à educação de qualidade. É um sonho lindo, Cristiana. Quero que seja nosso projeto conjunto. Você com sua experiência universitária, eu com minha vontade de ajudar. 1 ano depois, eles conseguiram realizar esse sonho. Com a ajuda da comunidade e de alguns investidores que se interessaram pelo projeto, abriram a escola comunitária Recomeçar. A escola começou pequena, com apenas 2 salas e 20 alunos, mas o projeto cresceu rapidamente. A filosofia da escola era que toda criança merecia uma oportunidade, independentemente da situação financeira da família. Professor Sebastião, disse uma das mães, meu filho nunca gostou de ler, mas depois que começou a estudar aqui, lê todos os dias. O segredo, respondeu Sebastião, é mostrar que a literatura pode ser divertida e emocionante. A escola se tornou um exemplo na região. Crianças de cidades vizinhas começaram a ser matriculadas e logo tiveram que ampliar as instalações. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 5 anos após abrir a escola, eles receberam uma visita inesperada. Era Helena Magalhães, a ex-esposa de Sebastião. Cristiana atendeu a porta e se deparou com uma mulher elegante, de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos bem cuidados. Posso ajudá-la? Meu nome é Helena Magalhães. Gostaria de falar com Sebastião Silva. O sangue de Cristiana gelou. Essa era a mulher que havia destruído a vida de seu marido. Sebastião, chamou ela, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Quando Sebastião viu Helena, ficou pálido. Helena, o que você está fazendo aqui? Posso entrar? Gostaria de conversar com você. Cristiana se posicionou protetoramente ao lado do marido. O que você quer, Helena? Perguntou Sebastião, tentando manter a voz firme. Sebastião, eu vim pedir perdão. Perdão? Sei que não mereço. Sei que causei danos irreparáveis. Mas preciso que você saiba que me arrependo profundamente do que fiz. Helena, já se passaram 20 anos. Por que agora? Porque estou doente, Sebastião. Câncer. Os médicos me deram pouco tempo. E não posso partir sem limpar minha consciência. Cristiana sentiu o marido tremer ao lado dela. Sinto muito pela sua situação, Helena, mas não entendo o que espera de mim. Não espero nada. Apenas quero que saiba que o trabalho sobre Machado de Assis era realmente seu. Que eu sabia disso desde o início. Que fui egoísta, covarde e cruel. E por que fez aquilo?
Helena começou a chorar. Porque eu estava com medo. Medo de que você fosse mais brilhante que eu, de que ficasse famoso e me deixasse. Quando vi seu trabalho, soube que ele faria sua carreira decolar, e eu não suportei a ideia de ficar para trás. Então você destruiu minha carreira para proteger a sua. Sebastião, eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas escrevi cartas para a universidade, para colegas, para jornais acadêmicos, assumindo tudo. Quero que todos saibam que você foi vítima de uma injustiça terrível. Sebastião olhou para Cristiana, que lhe deu um sorriso encorajador. Helena, eu agradeço por você ter vindo contar a verdade. Mas precisa entender uma coisa. Eu já superei tudo isso. Tenho uma vida nova, uma família maravilhosa, um trabalho que amo. Eu sei. Li sobre sua escola, sobre seus livros. Fico feliz que tenha encontrado a felicidade. Helena, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Para que eu possa seguir em paz total. Helena saiu dali mais aliviada. Algumas semanas depois, souberam que ela havia falecido. Em seus últimos momentos, havia conseguido encontrar a redenção que buscava. Sebastião, como você se sente sabendo que ela admitiu publicamente o que fez? Me sinto livre, completamente livre do passado. E agora? O que vamos fazer com toda essa atenção que vai vir por causa da confissão dela? Vamos continuar nossa vida como sempre fizemos, com simplicidade, amor e dedicação ao trabalho. E foi exatamente isso que fizeram. A confissão de Helena realmente trouxe atenção nacional para a história de Sebastião, mas eles usaram essa atenção para promover a escola comunitária e conseguir mais recursos para ajudar crianças carentes. Sebastião recebeu convites para dar palestras em todo o país, sempre falando sobre superação, perdão e segundas chances. Minha história, dizia ele nas palestras, prova que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados e que a justiça às vezes demora, mas sempre chega. 10 anos se passaram desde o casamento impulsivo na igreja. Sebastião agora tinha 72 anos, mas continuava ativo e cheio de energia. Cristiana, aos 38, havia se tornado uma educadora respeitada na região. Seus filhos, Antônio e Helena, cresciam felizes e inteligentes. Antônio, aos 8 anos, já mostrava o mesmo amor pela literatura do pai. Helena, aos 6 anos, tinha a determinação e coragem da mãe. Pai, perguntou Antônio um dia, é verdade que você e a mamãe se casaram sem se conhecer? É verdade, filho. E como vocês sabiam que ia dar certo? Sebastião olhou para Cristiana e sorriu. Não sabíamos, filho. Às vezes na vida, você precisa ter coragem para apostar em algo que parece impossível. O amor verdadeiro não segue regras lógicas. E vocês se amam de verdade? Muito, mas a cada dia que passa. A escola comunitária havia se tornado uma referência nacional. Eles recebiam visitas de educadores do Brasil, todo que queriam conhecer o método de ensino desenvolvido ali. Nosso segredo, explicava Cristiana para os visitantes, é tratar cada criança como única e especial. Não importa de onde ela vem ou qual sua situação familiar. Aqui, toda criança tem o direito de sonhar. Sebastião continuava escrevendo. Já havia publicado 3 livros de poesias e estava trabalhando em um romance baseado em sua própria história. Sebastião, você vai contar nossa história no livro? Vou contar uma versão fictícia, mas o message será o mesmo, que o amor pode transformar vidas e que nunca devemos desistir de lutar pela justiça. Em uma tarde especial, 10 anos após o casamento, eles decidiram renovar os votos matrimoniais. Desta vez, não por impulso ou desespero, mas por amor maduro e verdadeiro. A cerimônia aconteceu na mesma igreja do Rosário, com o padre Antônio, agora mais idoso, mas ainda ativo. Sebastião e Cristiana, disse o padre, vocês provaram que Deus escreve certo por linhas tortas. O que começou como um momento de dor se transformou em uma história de amor e superação. A igreja estava lotada. Seus filhos eram as alianças. Os pais de Cristiana estavam na primeira fileira, emocionados,
e dezenas de ex-alunos da escola comunitária vieram prestigiar o casal. Cristiana, disse Sebastião durante os votos, você não apenas aceitou me acompanhar nesta jornada. Você me ensinou que o amor verdadeiro é parceria, é lutar juntos pelos mesmos sonhos, é crescer um com o outro. Sebastião, respondeu ela, você me mostrou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na integridade, na sabedoria e na capacidade de amar. Com você, descobri quem eu realmente sou. Após a cerimônia, houve uma festa na praça principal de Tiradentes. A comunidade toda participou, celebrando não apenas o casal, mas tudo o que eles haviam construído juntos. Tio Sebastião, disse uma de suas ex-alunas, agora estudante de medicina, obrigada por me ensinar que os livros podem mudar vidas. Hoje sou médica por causa do amor pela leitura que vocês despertaram em mim. Professora Cristiana, disse outra jovem, obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Agora sou professora também e uso os mesmos métodos que aprendi na escola comunitária. Vendo o impacto que haviam causado na vida de tantas pessoas, Sebastião e Cristiana se sentiram realizados. Sebastião, você se lembra quando disse que nunca mais teria uma vida com propósito? Lembro. Como eu estava errado. Olhe ao nosso redor. Olhe quantas vidas tocamos, quantas pessoas ajudamos a crescer. E tudo começou com seu ato impulsivo na porta da igreja. Não foi apenas impulso, Sebastião. Foi destino. Anos se passaram. A escola continuou crescendo e se tornou uma fundação que ajudava comunidades carentes em várias regiões do Brasil. Sebastião e Cristiana viajavam pelo país implementando o modelo educacional que desenvolveram. Seus filhos cresceram e seguiram carreiras de ajuda ao próximo. Antônio se tornou médico e abriu uma clínica gratuita para a comunidade. Helena se tornou advogada e trabalhava com direitos humanos. Pai, mãe, disse Helena já adulta, vocês nos ensinaram que a vida ganha sentido quando conseguimos fazer a diferença na vida dos outros. E vocês aprenderam bem a lição, respondeu Cristiana, orgulhosa. Sebastião, agora com 80 anos, ainda dava algumas aulas na universidade e continuava escrevendo. Seu último livro de memórias, Recomeços, havia se tornado um best-seller nacional. Cristiana, quando olho para trás, vejo que tudo fez sentido. Cada dificuldade, cada dor, cada momento de desespero me trouxe até você. E me trouxe até nossa vida juntos. Uma vida que supera qualquer coisa que eu poderia ter sonhado naquele dia na igreja. Uma tarde, eles estavam sentados na varanda de casa, observando os netos brincarem no quintal. O filho de Antônio, um menino esperto de 5 anos, se aproximou deles. Vovô, vovó, é verdade que vocês se casaram sem se conhecer? É verdade, meu neto. E como vocês sabiam que iam se gostar? Sebastião olhou para Cristiana e sorriu. Nós não sabíamos, querido, mas às vezes o coração sabe coisas que a cabeça ainda não descobriu. E vocês são felizes? Muito felizes, responderam juntos. Naquela noite, quando estavam deitados, Cristiana fez uma pergunta que tinha guardado por muito tempo. Sebastião, você alguma vez se arrependeu de ter aceito minha proposta maluca? Nunca. Nem por um segundo. Foi a melhor decisão que já tomei. Mesmo sabendo que no início eu estava apenas fugindo da humilhação? Especialmente por isso. Porque você poderia ter fugido também, mas escolheu ficar e construir algo real comigo. Te amo, Sebastião Silva, e eu te amo, Cristiana Silva, mais a cada dia que passa. Mais alguns anos se passaram. Sebastião completou 85 anos, mas continuava lúcido e ativo. A escola comunitária havia se expandido e agora era um complexo educacional que atendia mais de 1000 crianças. Em uma manhã especial, eles receberam uma visita inesperada. Era Marcos Andrade, o ex-noivo de Cristiana, acompanhado de uma mulher que não se parecia nada com a antiga melhor amiga dela. Cristiana, sei que não mereço, mas gostaria de conversar com você. Marcos? Nossa, faz quantos anos? 20 anos. Esta é minha esposa, Sandra.
Sebastião se aproximou e cumprimentou Marcos educadamente. Cristiana, eu vim pedir perdão pelo que fiz. Foi covarde, infantil e cruel. Marcos, isso foi há muito tempo. Sei que foi. Mas li sobre sua vida, sobre tudo que vocês construíram juntos. E quero que saiba que fico feliz por você ter encontrado a felicidade. Obrigada, Marcos. Mas você precisa entender que hoje vejo aquele episódio como a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Como assim? Se você não tivesse fugido, eu não teria conhecido Sebastião. Não teria descoberto o amor verdadeiro. Não teria construído esta vida maravilhosa. Marcos ficou emocionado. Cristiana, quando fugi, achei que estava escolhendo a paixão em vez do compromisso. Mas o que eu tinha com Fernanda não durou nem 2 anos. Desde então tive vários relacionamentos fracassados. Só agora, com Sandra, consegui encontrar estabilidade. Fico feliz por você, Marcos, de coração. Sebastião, disse Marcos estendendo a mão. Peço desculpas por ter causado dor à sua esposa, mas também quero agradecer por ter cuidado tão bem dela. Marcos, Cristiana trouxe luz à minha vida. Sou eu quem deveria agradecer. Quando Marcos e Sandra foram embora, Sebastião perguntou: Como você se sente por ter visto ele depois de tantos anos? Me sinto grata. Grata por não ter casado com ele. Grata por ter encontrado você. Grata por ter tido coragem de apostar em algo que parecia insano. Você realmente não sente nem um pouquinho de curiosidade sobre como seria sua vida se ele não tivesse fugido? Sebastião, eu posso imaginar perfeitamente como seria. Seria um casamento sem propósito, sem crescimento, sem a profundidade que temos juntos. Seria uma vida vazia, mascarada de sucesso social. E você não sente falta daquela vida de luxo? Sebastião, você realmente quer saber qual foi o dia mais luxuoso da minha vida? Quero. Foi o dia em que nossa primeira aluna ganhou uma bolsa integral para estudar medicina na USP. Naquele momento, me senti mais rica do que qualquer joia ou mansão poderia me fazer sentir. Naquela noite, eles fizeram amor com a mesma paixão de sempre, provando que o amor verdadeiro não envelhece. 2 anos depois, Sebastião enfrentou um problema de saúde. Um pequeno infarto que o deixou internado por algumas semanas. Durante esse período, Cristiana não saiu do lado dele no hospital. Cristiana, você precisa ir para casa, descansar, cuidar das coisas. Sebastião, prometi na igreja que seria sua companheira na saúde e na doença. Não vou quebrar essa promessa. Mas você está se matando de cansaço. Estou bem. O que me mataria seria não estar aqui com você. Uma noite, quando Sebastião estava dormindo, Cristiana conversou com a enfermeira. Ele vai ficar bem, não vai? Os médicos estão otimistas. Seu marido é forte, tem vontade de viver. Ele é tudo para mim. Sem ele, eu não seria nada. Vocês têm um amor lindo. Não é comum ver casais com tanta cumplicidade depois de tantos anos. Quando Sebastião recebeu alta, eles tiveram uma conversa séria sobre o futuro. Sebastião, quero que saiba que se algo acontecer com você, vou continuar nossa missão. A escola, os projetos, tudo que construímos juntos. Cristiana, ainda temos muito tempo juntos. Espero que sim, mas quero que saiba que você me ensinou a ser forte, independente, propositada. Se precisar seguir sozinha, vou conseguir. E eu sei que você conseguirá. Você se tornou uma mulher extraordinária. Sebastião se recuperou completamente e voltou às atividades. Mas o susto os fez valorizar ainda mais cada momento juntos. Eles passaram a viajar mais, conhecer novos lugares, aproveitar a vida de forma mais intensa. Em uma viagem ao Rio de Janeiro, eles caminhavam pela praia de Ipanema ao pôr do sol. Sebastião, você acredita que existe vida após a vida? Não sei, Cristiana. Mas sei que, se existir, quero encontrar você lá também. E se não existir? Então, ainda bem que tivemos esta vida juntos. Foi mais do que qualquer pessoa poderia pedir. Sebastião, posso confessar algo? Sempre. Às vezes tenho medo de que nossa história seja boa demais para ser verdade. Tenho medo de acordar
e descobrir que foi tudo um sonho. Cristiana, o que temos é real, construído dia após dia, com amor, dedicação, paciência. Sonhos não duram 25 anos. 25 anos já? 25 anos de crescimento, de descobertas, de amor que se renova a cada dia. E se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Nem mesmo os 15 anos difíceis antes de você. Porque eles me prepararam para valorizar o que tínhamos. Mesmo a injustiça que você sofreu? Mesmo ela. Se não fosse por ela, eu seria apenas mais um professor universitário bem-sucedido. Não teria desenvolvido essa empatia pelos que sofrem, essa vontade de ajudar. Você é incrível, sabia? Nós somos incríveis juntos. De volta a Tiradentes, eles retomaram a rotina com renovado amor pela vida. A escola continuava crescendo e impactando positivamente centenas de famílias. Em uma reunião com os professores, Cristiana fez um anúncio especial. Queridos colegas, Sebastião e eu decidimos criar um fundo permanente para garantir que a escola continue funcionando, mesmo quando não estivermos mais aqui. Professora Cristiana, disse uma das professoras mais jovens, vocês vão se aposentar, não enquanto tivermos saúde para contribuir, mas queremos garantir que nossa missão seja eterna. O fundo foi criado com recursos dos direitos autorais, dos livros de Sebastião e doações de ex-alunos que haviam vencido na vida graças à educação recebida na escola. Fim da história. Agora queremos saber, o que você achou desta história de amor que começou com uma decisão impulsiva e se transformou em uma vida inteira de dedicação e propósito? Você acredita que o amor verdadeiro pode surgir das circunstâncias mais inesperadas? Deixe sua opinião nos comentários e conte para nós qual parte da história mais te emocionou. Se você gostou desta narrativa, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes. Obrigada por nos acompanhar até aqui.